Olá pessoal, tudo galera aqui com vocês? Então pessoal, a Intel parece realmente disposta a romper com o passado e passar a fazer CPUs exclusivamente com arquitetura 64-bit, acabando com isso o suporte aos modos 32 e 16-bit. E por sinal, se você tem um PC ou um notebook com menos de 4 GB de RAM, é bem provável que você esteja usando um Windows 32-bit, ou seja, você não tem a sua máquina operando a 64. E também, enfim, salvo algum erro de escolha, enfim, na hora de fazer a instalação do sistema operacional, provavelmente se você tiver mais que 4 GB de RAM, 4 ou mais, você provavelmente está usando um sistema de 64-bit. Então, resumindo, se você tem menos de 4 GB, provavelmente seu sistema é de 32-bit. Se você tem 4 ou mais, você já está no sistema de 64-bit. Claro, salvo algum erro ali de instalação, porque, enfim, daí você não vai estar utilizando a memória corretamente. Mas enfim, não é o foco aqui desse vídeo. Mas assim, ó, até o Windows 10 nós tínhamos versões de 32 e 64-bit. Agora, com a chegada do Windows 11, a Microsoft deixou de oferecer a versão 32-bit. Então, ou seja, temos o Windows 11 somente na versão 64. E assim, ó, essa nova arquitetura que a Intel propõe seria a x86S, que excluiria esses modos antigos, ou como no jargão técnico costuma-se dizer, seria os modos legados. E eu assim, ó, não vou entrar em detalhe aqui nesse vídeo, pois infelizmente a geração TikTok não gosta de coisas muito técnicas. Mas, enfim, para quem gosta de, enfim, de uma explicação um pouco mais elaborada, mas como eu disse, indo do modo bem simplificado ainda, o modo 32-bit não seria completamente excluído, mas ele acabaria sendo bem simplificado. Já o modo 16-bit, esse seria cortado por completo. E falando das vantagens, utilizando um sistema operando exclusivamente em 64-bit, isso deixaria de uma maneira geral o sistema mais limpo, mais rápido e mais seguro também. E isso ocorre pois, querendo ou não, estariam se tirando coisas antigas da arquitetura, o que reduziria a complexidade de uma maneira geral, tanto pelo lado do software, como também pelo lado do hardware. Agora, sobre as desvantagens, basicamente nós teríamos a impossibilidade de se usar sistemas legados, no caso antigos, ou aplicações mesmo mais antigas, ou emuladores que não forem reprojetados, e até mesmo máquinas virtuais seriam impactadas. Mas, em suma, realmente assim, quem seria impactado é quem de fato precisa rodar algo antigo que não é mais atualizado. Agora, fazendo um retrospecto, esse modo 16-bit que a Intel quer cortar por completo já, enfim, com o x86S, ele foi lançado em 1978 com o processador 8086. E ele foi melhorado em 1982 no 80286, que conhecíamos mais como 286 mesmo. Já o 80386 ou 386, ele trouxe o modo 32-bit em 1985. E aqui temos um ponto interessante, pois muita gente se engana achando que o Pentium de 1993 foi quem, no caso, trouxe a arquitetura de 64-bit. Na verdade, muita gente até achava isso naquela época. Só que na realidade, os 64-bit do Pentium eram o barramento e não os registradores, que é o que define a arquitetura. E explicando de um modo, enfim, bem simplificado, o registrador é a memória que faz parte da CPU. É a memória de nível mais alto, ela vem antes da memória cache. Só que quem desenvolveu o 64-bit como conhecemos hoje foi a AMD em 2003. Sim, é graças a ela que nós temos nossas CPUs funcionando em 64-bit, mas ainda compatíveis com os 32 e 16-bit, o que permitiu essa transição, vamos dizer assim, suave, e que a própria Intel acabou dando o braço a torcer e acabou adotando.
Então, esse modo 64 bits seria o que nós conhecemos hoje como AMD64, também chamado de X64 ou X64-32. E assim, uma curiosidade aqui para vocês. Vocês sabiam que a Intel, no começo dos anos 2000, ou seja, antes do lançamento do AMD 64, enfim, do X64, ela lançou uma arquitetura de 64 bits, enfim, com justamente essa proposta de substituir o x86, que foi a IA64, que foram, no caso, os processadores Itanium. Só que a Intel acabou sendo um tanto radical demais naquela época. Eu não vou aprofundar os detalhes aqui, pois não vem ao caso aqui nesse vídeo. Mas, apesar de antes do lançamento do IA64, a Intel prometer compatibilidade, enfim, com os modos, enfim, x86, as coisas não saíram bem como esperado, pois no fim o desempenho era pífio, né? E a Intel acabou resolvendo deixar os Itanium para a linha de servidores e no fim acabou adotando a solução da AMD, como eu mencionei antes. Essa que foi a história. E agora vem a pergunta: seria agora então o x86S o Itanium 2 parte 2 ou Itanium o retorno? Assim, eu sinceramente acho que não, até porque assim, ó, o Itanium tinha diferenças bem substanciais no seu modo de funcionamento quando comparado ao x86. E boa parte dos aplicativos hoje já estão ou só tem de fato as versões 64 bit. Então, se a gente parar para analisar, grande parte dos usuários normais hoje acabaria não sendo impactado. Entretanto, esse corte pode acabar abrindo caminho para outras empresas, que muitos, vamos dizer assim, consumidores que se sentiam temerosos de abandonar o tradicional x86, x64, agora teriam que abandonar à força, o que poderia fazer esse público migrar, por exemplo, para os processadores de arquitetura ARM. Talvez até poderia estimular a NVIDIA a entrar nesse mercado de CPUs, de desktop, notebooks, ou também outras fabricantes também passariam a olhar esse mercado, já que a soberania da Intel e AMD nesse segmento, que elas têm essa soberania justamente pela praticidade, apesar de menor eficiência, acabaria, vamos dizer assim, o principal argumento, que seria a praticidade, estaria perdido. Então as pessoas teriam, vamos dizer assim, não teriam medo de migrar agora para outras soluções. Ou também uma outra situação, talvez isso pode acabar sendo um empurrão, vamos dizer assim, que falta para se abandonar os PCs da forma como conhecemos hoje. Mas me digam o que vocês acham. Falem aqui nos comentários. Por hoje é só. Se inscrevam no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!